Estamos de volta com o Hoje em Dia e eu tenho uma pergunta para você de casa, principalmente para você, mamãe, e para você, papai. Você já ouviu falar em neofobia? Talvez você não consiga associar a atitude ao nome, mas sabe muito bem do que eu estou falando. É aquela fase da vida da maioria das crianças em que elas relutam em comer certos alimentos, principalmente comidas saudáveis, como legumes e frutas. Esse hábito é passageiro, viu? E é possível, sim, fazer os nossos filhos comerem bem, mesmo nesse período chatinho da vida deles. E a repórter Natália Arcuri foi conhecer uma mãe que conseguiu introduzir uma alimentação saudável na rotina dos seus filhos. Manter uma alimentação saudável dentro de casa já é um desafio. Como será então que as mães fazem para cuidar do que os filhos comem quando estão na escola? É o que eu vim descobrir aqui na casa da Domitila. Olá! Tudo bem? Tudo bem? Bom dia. Seja bem-vinda. Você é a mãe do Arthur. Isso mesmo. E cadê o Arthur? Tá na escola. Tô preparando o almoço dele. Quer entrar? Vamos lá. A Domitila é mãe do Arthur, de 3 anos. Desde que ele estava na barriga, ela já se preocupava com a alimentação. A responsabilidade só aumentou depois que o bebê nasceu. Como que você fez para já começar uma alimentação saudável com o Arthur? O peito. Eu alimentei ele os 6 meses, primeiro. Depois foi introduzindo sólidos. 1 ano ele introduziu o alimento que é o nosso mesmo. Ele passou a comer exatamente o que a gente já comia. O Arthur só foi descobrir o sabor do açúcar depois que aprendeu a comer igual aos pais. Até 2 anos de idade, ele não comeu nenhuma guloseima. Nada de refrigerante, nada de açúcar, nada. E quando você vai oferecer algum doce para ele, que tipo de doce você oferece? A gente oferece um bolo caseiro, uma canjica, né, um pudim. E como é que foi a escolha da escola? Passei por mais de 10 escolas, assim. Eu visitei um monte de escolas. E a gente achou uma escola que eu adoro, que faz uma alimentação que está melhor que aqui em casa. Então, assim, a mãe acaba não tendo a preocupação, consegue trabalhar tranquila, por exemplo. A escola reforça o que o Arthur aprende em casa. Os adultos são um exemplo da criança, né? Não adianta eu querer que meu filho coma brócolis com prazer se eu não como brócolis com prazer, né? Hoje o Arthur vai almoçar em casa e na cozinha da Domitila tem tudo o que ele precisa para crescer forte e saudável. Todo esse trabalho da Domitila se reflete aqui na hora do almoço. E ele come de tudo. Come de tudo. E qual que você gosta mais daqui? De tudo? Não tem nenhum predileto? Vai raspar o prato? Então pode comer mais. E na escola também nunca veio reclamação de que o Arthur não queria comer alguma coisa. Pelo contrário, normalmente como ele come. E hoje, quando você vê seu filho comendo, saudável, Prazer. tudo que põe no prato, qual que é a sensação? É prazer, de missão cumprida. A gente quer os nossos filhos felizes, né? Então, ser feliz é também comer bem, né? Que delícia, gente. Ver os nossos filhos felizes com certeza significa comer bem, comer saudável. Na reportagem vimos o que deve ser feito para garantir a alimentação saudável dos nossos filhos. Só que o que fazer com os filhos que já vivem uma rotina alimentar não saudável? Para resolver esse problema e vários outros, os nossos telespectadores que vivem essa situação mandaram as suas dúvidas. E quem vai responder a todas elas é o doutor Hélio Rocha. Seja muito bem-vindo. Bom dia, doutor. Bom dia, que Ana. toda quarta-feira participa aqui do nosso programa. Doutor Hélio, a primeira pergunta que chega é a seguinte: a comida pastosa interfere nas futuras introduções de outros alimentos na formação do hábito alimentar da criança?
Olha, Ana, interfere demais, né? E foi muito bom a abordagem da nossa introdução, porque se tocou num assunto chamado neofobia. Neofobia é uma defesa, é o medo do novo. Neo quer dizer novo, fobia é medo do novo. E por que a criança precisa ter medo do novo? Porque na história da nossa evolução, algumas coisas que se apresentavam como novas podiam, por exemplo, ser venenosas. Então, há uma coisa muito interessante que aconteceu na evolução, que as coisas venenosas geralmente têm um gosto meio amargo. E quase sempre as coisas verdinhas, as folhas, elas têm um teor meio amargo. Então, a apresentação disso para a criança, muitas vezes é percebida por ela como uma coisa que pode ser venenosa. Ou coisa ruim. Ruim. Então, voltando para a pergunta, para a gente não deixar a pergunta sem resposta. Na introdução da alimentação pastosa, isso é importantíssimo e tem dois aspectos muito interessantes. Primeiro, a introdução da alimentação pastosa presume que a mãe está dando de mamar. E aí, nessa introdução, é importantíssimo que a mãe coma essas coisas, porque o bebê já terá esse sabor percebido no leite materno. A outra questão que é importantíssima é como a gente apresenta para a criança. Você veja só, o neném está mamando no peito. Mamar no peito deve ser uma das coisas mais deliciosas para os dois. E aí ele vai passar para a colher. O que todo mundo acaba fazendo? Pega o neném, coloca numa cadeira linda, cheia de enfeite e vem com uma colher. É uma coisa toda nova e uma coisa que parece agressão. De repente, uma colher que vai entrar na boca, aquilo é tudo sem jeito. Então, qual é a melhor maneira de apresentar a alimentação pastosa? Para o bebê que já tem mais de 6 meses, porque antes ele só estava mamando no peito, a gente precisa entender que isso é alimentação complementar que vai entrar, e ele começa onde? No colo. Uma opção, ele está aqui, era apresentado o peito e agora vai ser apresentada a colher, no mesmo ambiente. Então você quebra um bloqueio que ele depois poderia ter para sempre. É tudo da forma que a gente consegue fazer. Muito então, interessante essa isso, doutor. introdução vai evitar esses problemas à frente. Agora, tem outras dúvidas de uma mãe que diz o seguinte: por que antigamente se dava suco de frutas, mingau, e ao começar as papas ou sopinhas se permitia a adição de sal e hoje não mais, doutor? No passado, se permitia o uso de sucos de frutas ou mesmo mingaus com bebês muito pequenos, bebês com 1 mês, 2 meses. Primeiro que o intestino dele não está preparado para isso. Ele precisa estar com 6 meses para que isso não tenha perigo nenhum para que ele receba. Segundo, é que o sal e o doce são 2 paladares extremamente fortes, são muito intensos, né? E ao se aproximar desse paladar, naturalmente a criança começa a preferir esse paladar. E aí, se eu retardo a introdução disso, se eu só deixo ele ter contato com doce e com sal depois de 1 ano, eu tive todo esse período da vida dele, do 1º ano, para ele se adaptar a vários sabores, muitos dos quais ele já conhecia, porque ele provou através do aleitamento materno, e ele teve tempo de não ter mais medo, de superar essa questão da neofobia. Aí daí para frente as coisas funcionam bem melhor. Doutor, as perguntas estão chegando, são várias. E olha só essa. Por que o meu filho cisma em não experimentar um alimento diferente e só come o que ele quer? E aí tem uma coisa que o doutor falou, eu gostei muito do que essa mãe disse. Se tiver um verdinho, então ele não chega nem perto. Pois, e aí, doutor? Você vê, é exatamente o que a gente falou, né? Então, essa situação já passou do ponto. A criança já se defendeu pela neofobia. O verdinho para ela, o amargo do verdinho, foi interpretado pela cabecinha dela como veneno. Como é que eu vou agora desfazer isso, né? Não é um trabalho simples. Para a criança, aquilo pode ser uma coisa ruim, porque ela percebe um gosto que não é aquele gosto que ela gostaria, o doce ou salgado, que já está muito impregnado no paladar dela. É uma coisa que ela deveria rejeitar. Para nós, é uma ideia de que precisa, e aí a gente faz a coisa pior do mundo, que é ficar insistindo, forçando, tentando, enganando. Isso tudo não leva a bom resultado. A criança que come mais frutas e legumes evita a obesidade no futuro? A criança que aprende a comer frutas e legumes aprende a comer uns alimentos que normalmente têm baixa caloria e têm um valor nutricional muito bom. Mas se comer demais também vai ser problema, vai ficar obeso. Muito bom. Doutor Hélio, mais uma vez, muito obrigado. E ó, quarta-feira que vem, estamos juntos aqui no programa. Com o maior prazer. Né? Obrigada, Tchau. até quarta. Até quarta.